A chaleira apitava na velha cozinha, mas Brígida não a ouvia. Seus olhos estavam fixos na parede descascada do barraco, onde as rachaduras olhavam para ela. Havia algo naquelas linhas tortas, algo que não estava certo. Um rosto, talvez. Ou várias bocas, todas se contorcendo, como se estivessem prestes a sussurrar. Brígida esfregou as têmporas com dedos ossudos. Suas mãos cheiravam a ervas queimadas e tempo perdido. Ela estava esquecendo. Isso era o que mais doía. Mais do que as juntas endurecidas. Mais do que os pesadelos que se enroscavam em sua mente, como vermes na carne podre. O esquecimento rastejava dentro dela, apagando rostos, vozes, nomes. Mas algumas coisas não sumiam. Algumas memórias cravavam-se em seu crânio como ganchos enferrujados, impossíveis de arrancar. Os rostos das crianças que choraram. Os homens que imploraram. As mulheres que gritaram até que suas gargantas se rasgassem. Ela nunca se arrependeu. Nunca. Mas agora, o medo era novo. A chaleira ainda assobiava. A bruxa se levantou, os ossos rangendo como madeira velha. Puxou o bule do fogo e o som cessou. Mas algo permaneceu no ar, algo que ecoava dentro dela. Outro sussurro. Ela girou a cabeça bruscamente. E se os sussurros não estivessem apenas dentro de sua cabeça? Brígida se arrastou até a porta e a fechou com todas as trancas. Então, puxou a cortina, mas não adiantava. A coisa não precisava de portas para entrar. Ela sabia há muito tempo. Mas onde? Quando havia começado? Um rosto surgiu em sua mente, como um punhal enterrado na memória. Um sorriso negro, olhos fundos como túmulos, a pele seca como terra esquecida. Ela não devia ter feito. Não devia ter prometido. Mas foi há tanto tempo, e ela não lembra o que prometeu. Algo na parede se moveu. A bruxa prendeu a respiração. A rachadura agora parecia um sorriso. E foi então que ela percebeu que a chaleira ainda apitava, mas ela não estava mais no fogão. A bruxa gritou, mas seu próprio grito soou estranho, como se viesse de dentro da parede, como se não fosse mais dela. Brígida se encolheu contra a cadeira. Os dedos estavam retorcidos segurando sua própria pele, como se pudesse impedir que algo dentro dela escapasse. A chaleira apitava, mas o som ecoava de dentro das paredes, de dentro da madeira podre, de dentro dela mesma. Ela olhou para o fogão. A chaleira não estava lá, mas o som permanecia. Brígida se levantou trêmula, tropeçando no tapete poído. O chão rangeu como se estivesse vivo, como se pudesse sentir sua presença. A velha não se arrepende e não faz diferença. Aquilo não queria arrependimento. Ela andou até a parede encarando a rachadura, pequena, inofensiva, mas agora parecia maior, profunda, como uma cova escavada na realidade, como uma boca. A megera engoliu em seco. Ela tentou lembrar. O acordo, o tempo, o preço. Mas sua mente estava esfarelada como um papel velho. Cada memória era cercada de névoa.
Aquele sorriso na rachadura pareceu se abrir. Brígida recuou. Suas mãos tremiam. Suas unhas estavam sujas de terra velha, de raízes secas, de gargantas e corações, de agonia e morte. Quantos anos haviam se passado? 10, 50? O tempo dentro dela estava despedaçado. Não fazia sentido. O ontem e o hoje eram a mesma coisa. Mas talvez agora fosse sua hora. Um vento soprou pelo barraco. O lampião tremulou. As sombras se esticaram como dedos magros e ossudos. O ar cheirava a terra recém-revolvida. Cheirava como um túmulo aberto. E então, o som cessou. A chaleira parou. O barraco ficou em silêncio. Brígida quis falar. Quis implorar por mais tempo. Mas quando abriu a boca, ele a impediu. Dentro dela, um peso, uma presença. Ela caiu de joelhos, o peito espremido pelo terror. O sorriso na parede agora era largo. E então, ela lembrou. Lembrou o que tinha prometido. E lembrou que nunca deveria enganar aquilo que agora sussurra seu nome. A luz do lampião se apagou. E a bruxa correu. Seus ossos frágeis protestaram. Suas pernas trêmulas quase falharam. Mas o terror era como um chicote rasgando suas costas. Ela agarrou a maçaneta com dedos duros e a puxou com força. O barraco se abriu para a escuridão. A floresta se estendia diante dela. As árvores eram retorcidas e com garras. As sombras pulsavam entre os troncos como algo vivo. Mas ela não pensou, não hesitou. A noite estava fria, mas o calor pegajoso do medo escorria por seu corpo. Ela correu. Os galhos chicoteavam seu rosto, arrancavam pedaços de sua pele seca. As folhas úmidas se grudavam aos seus pés descalços, mas ela não sentia dor. Só via o horror, só via aquele que a perseguia. Porque havia algo atrás dela. Os sussurros não ficaram no barraco. Eles vieram junto. Enroscavam-se ao seu redor como serpentes invisíveis, sibilando em seus ouvidos, empurrando memórias quebradas de promessas esquecidas. A maldita tropeçou. Caiu de joelhos, arranhou as mãos na terra imunda. Atrás dela, os vultos se moviam entre as árvores. Eles eram altos e magros. Suas formas oscilavam como se fossem feitos apenas de vento e ossos. Eles não tinham rostos, apenas sombras profundas. A bruxa choramingou. Tentou rastejar para longe, mas seus braços não suportavam mais. As sombras se aproximaram. O preço, o preço, o preço. Ela fechou os olhos, tentando apagar aquilo, tentando se convencer de que era apenas sua mente desmoronando. Afinal, ela não lembrava. Não lembrava o que tinha prometido, mas lembrava que devia. E lembrou que ele vem buscar. As sombras avançavam. Tocaram seus ombros, seus braços, seu rosto. Um frio cortante atravessou seu corpo como uma lâmina invisível. Ela tentou gritar, mas sua boca não obedeceu. Então, tudo ficou escuro. Na manhã seguinte, os lenhadores a encontraram. A velha estava ajoelhada no meio da mata. Sua pele era pálida e rígida.
Os olhos da bruxa estavam abertos, a boca congelada num esgar de terror absoluto. Os homens se entreolharam. No chão, ao redor da velha, a terra estava queimada, e nas cinzas negras estava um sorriso torto e largo.